Olá! Apesar de todo o rebuliço que teve no meu Facebook essa semana, por conta de um post antifeminista que eu fiz, esse vídeo não vai ser para falar sobre isso. Um resumo do que pode ser a minha opinião, assim, com relação ao feminismo é simplesmente o fato de que eu não sou obrigada a concordar com ele porque eu sou mulher, e muito menos a me identificar com ele. Eu acredito que para você se colocar dentro de um movimento social, você precisa se identificar com ele. E para que você se identifique, você precisa concordar com ele. E existem muito mais contras do que prós no meu conceito com relação ao feminismo. Mas isso é uma coisa minha. Eu não tô obrigando ninguém a não concordar do jeito que eu não concordo. Isso é um saco, galera, na boa. Eu sinceramente não tenho muita paciência para isso. Eu sou antifeminista mesmo e acabou. Mas então, também com relação às baixas notas da redação do Enem, eu não tenho muito o que dizer. Na verdade, eu só tenho uma posição bem séria, bem madura com relação a essas notas. Então fica aí a minha solidariedade ao pessoal que achou que ia tirar 1000 e na verdade tirou 400. Mas vamos ao vídeo, né? O post que estava rolando no Facebook, ele era relacionado a Jesus Cristo e provavelmente foi criado por uma feminista. Comunista, de esquerda, marxista também. Eu não vou falar sobre o movimento, eu vou falar sobre o que ela postou com relação a Jesus Cristo e as respostas que isso pode gerar. Na verdade, eu achei o post bem insano e bem ignorante, mas como as pessoas elas acabam caindo na armadilha da falta do conhecimento constantemente, então é importante a gente obter algumas respostas. Eu vou ler o post para vocês. Jesus era um revolucionário radicalmente não violento que andava com leprosos, prostitutas e ladrões. Era contra o acúmulo de riquezas, contra a pena de morte e contra a pregação em público, Mateus 6,5. Mas nunca foi contra gays, nunca mencionou o aborto ou o controle populacional, nunca chamou os pobres de preguiçosos, nem nunca justificou a tortura, nunca pediu a um doente por pagamento. Era um líder comunitário judeu sem teto do Oriente Médio de pele escura e cabelos compridos pelo fim da violência contra as mulheres. Olha, esse final, ele é muito cômico, cara. Eu tenho que ler rindo. Eu realmente fico tentando descobrir aonde que essa criança, ela chegou a essa conclusão, mas enfim. Ponto por ponto. 1. Jesus era um revolucionário radicalmente não violento. Vou tentar ser o mais resumida possível. Jesus ele não era um revolucionário literal, porque ele não tinha a mínima intenção de destituir os governos humanos da época. A única intenção que Jesus tinha era de instaurar o reino de Deus e de restaurar o relacionamento de Deus com o homem. Tanto que alguns judeus uma vez chegaram para Jesus e perguntaram se ele seria o rei que estaria prometido, mas eles não estavam perguntando de fato pensando na salvação de suas almas. Eles estavam perguntando porque eles estavam sofrendo uma opressão muito grande com relação ao Império Greco-Romano e eles acharam que Jesus iria livrá-los disso. O trecho bíblico que comprova essa minha resposta está em João, capítulo 18, versículos 33 ao 36. Eu sugiro que você chegue na sua Bíblia, se você tem uma. Se você não tem, pesquise na internet e veja todos esses versículos que eu estou falando, porque eu não vou ter tempo de lê-los aqui, então você vai ter que pesquisar, beleza? Ponto 2. Que andava com leprosos, prostitutas e ladrões. De fato, Jesus ele não veio ao mundo para os santarrões nem para aquelas pessoas que já se achavam certas, como os fariseus da época. Ele veio de verdade para as pessoas que eram consideradas excluídas, mas que tinham seus corações humildes e que estavam dispostas a se arrependerem de seus pecados e aceitarem ele como seu salvador. Mas isso também não significa que se um santarrão de fato se arrependesse dos seus pecados e aceitasse Jesus, ele iria rejeitá-lo. Não significa em nada isso. Mateus 9, dos versículos 11 ao 13. Mas Jesus não andou com prostitutas, ladrões ou leprosos simplesmente porque ele gostava da companhia perebenta deles. A intenção de Jesus era transformá-los e curá-los e salvá-los. A propósito, se for citar um ladrão muito famoso na Bíblia que se arrependeu de tudo que ele roubou, Zaqueu, ele devolveu 4 vezes mais do que tudo aquilo que ele havia roubado do povo. E se for citar uma prostituta muito famosa, que todo mundo gosta de citar ela em outros contextos, como Maria Madalena, ele simplesmente disse a ela, vá e não peques mais. Ele não disse, continue prostituta que eu vou continuar lhe amando. Então é bom a gente colocar um ponto final com relação a essas deturpações de como poderia ter sido o amor de Jesus Cristo a essas pessoas.
Lucas, capítulo 19, versículo 8. E João, capítulo 8, versículo 11. Ponto 3. Era contra o acúmulo de riquezas, contra a pena de morte. Um motivo bem simples para que Jesus não acumulasse riquezas era simplesmente porque ele não via necessidade disso. O ministério de Jesus era itinerante. Ele não ficava parado por muito tempo em nenhum lugar. E a intenção dele era realmente essa: alcançar o máximo de pessoas possível. O único lugar onde Jesus parava era onde tinha uma multidão, e isso até um segundo é o próximo ponto, para que ele pudesse pregar essa multidão e falar do reino de Deus a todas as pessoas possíveis. Sem falar que Jesus também confiava inteiramente, plenamente e absolutamente na provisão de Deus para a sua vida. E isso você pode encontrar em Mateus, capítulo 6, dos versículos 25 ao 34, que é um sermão onde ele fala sobre as preocupações da vida. No caso famoso do jovem rico que chegou para o mestre e perguntou como poderia ser salvo, mesmo tendo cumprido todos os mandamentos da lei, Jesus chega para aquele jovem e fala que é para ele vender todos os seus bens e segui-lo, não porque ele é contra o acúmulo de riquezas ou porque o acúmulo, a riqueza, aliás, eu mesmo me bati aqui agora. Ele não chega para aquele jovem simplesmente dizendo que ele estava pecando por ser rico. Ele simplesmente entendeu que no coração daquele jovem havia um apego muito grande ao dinheiro e que ele precisava ser liberto disso. A idolatria ao dinheiro é o que atrapalha as pessoas hoje em dia. E Jesus, ele estava combatendo a idolatria, mas não o dinheiro em si. Entendam a diferença. Marcos capítulo 10, versículos 17 ao 23, versículo 29 e versículo 30. Com relação à pena de morte, Jesus ele criticava a hipocrisia dos fariseus em querer aplicar a pena de morte às pessoas, sendo que eles mesmos também eram pecadores em seus corações. Mais uma vez, como no caso da mulher adúltera, né? Pega em ato de adultério. Mas o homem que estava com ela no ato de adultério, ele não foi levado até Jesus para ser apedrejado também. João capítulo 8, versículo 7. Mas o fato de Jesus não ter falado abertamente sobre a pena de morte não significa que ele fosse contra isso. No momento em que ele estava sendo crucificado e que os dois ladrões estavam ao seu lado, que um deles se arrependeu e reconheceu que ele era o Filho de Deus, Jesus não chegou para os soldados e gritou: "Olha galera, na verdade eu sou contra isso aqui, viu? Eu não quero que ninguém morra não." Ele simplesmente disse ao ladrão que perdoava seus pecados e que em breve estaria com ele no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Pesquisa lá. Ponto 4. Contra a pregação em público. Vamos rir, galera. Quando foi que Jesus fez um sermão em particular? Me explique. Me explique. O único sermão que pode ser considerado exclusivo de Jesus foi quando ele estava tendo o seu momento de ceia, a Santa Ceia, com os discípulos, antes da sua crucificação. Caso contrário, todos os sermões que Jesus pregou foram em público. E aí eu vou dar para vocês alguns textos bíblicos. Jesus orando em público mesmo, sem igreja, sem nada. Mateus capítulo 23, versículo 1. Pregando nas sinagogas. Lucas capítulo 4, versículos 15 e 16. Pregando nos montes. Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, que é o Sermão do Monte. Na beira da praia, Lucas capítulo 15, versículo 3. E muitos outros que eu não vou citar todos, mas que se você tiver muita curiosidade e pesquisar, você vai ver que é verdade. Jesus fala a muitas pessoas, ele não fala poucas. E essa indivídua, ela coloca Mateus 6,5 como se fosse uma base para o que ela estava falando. Mas Mateus 6,5 está falando de oração, a oração em particular, o fato de você chegar no seu quarto, fechar a porta e falar diretamente com Deus. E era disso que Jesus estava falando, não tinha nada a ver com pregação. Por favor, não deturpem os versículos, queridas esquerdistas. Ponto 5. Mas nunca foi contra gays. Galera, é o seguinte, de fato, Jesus não falou com essas palavras que os homossexuais não herdariam o reino dos céus. Ele não disse. O texto que eu posso citar para vocês é que Jesus ele se posiciona com relação a pecados, e entre esses pecados ele cita a imoralidade sexual. Mateus capítulo 15, versículo 19. Nesse versículo em especial, quando Jesus fala que o que torna o homem impuro é o que sai da boca dele, não o que entra, ele cita todos os pecados e cita dois pecados que são os pecados relacionados ao corpo físico. Eu vou ler esse para vocês porque eu acho muito interessante. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ele deixa bem claro que existe adultérios
e imoralidades sexuais. Bom, se existe o adultério e existe a imoralidade sexual, significa que existem coisas a mais do que apenas uma relação ilícita entre homem e mulher. Então, apesar de Jesus não ter dito claramente o que pode ser essa imoralidade sexual, não significa que ele estava sendo a favor de algum ato que estivesse fora do padrão que Deus havia estabelecido, que é homem e mulher. Sem falar que dentro da sociedade judaica não havia homossexualidade explícita. Então, nenhum gay chegou para Jesus para perguntar assim: mestre, será que eu vou pro inferno? As sociedades onde a homossexualidade era vista como algo até nobre era a greco-romana. E Jesus não pregou para ela. Ele não saiu de Jerusalém. Para que se pregasse para essa sociedade, Jesus instituiu o apóstolo Paulo. Ninguém pode questionar o fato do apóstolo Paulo ter sido chamado por Cristo ou não, porque ele deixa bem claro a experiência dele e todos os outros apóstolos o reconhecem como tal, porque eles acreditaram na experiência e nós, meros mortais, é que não vamos questionar, né? Mas, trechos para você pesquisar aí. Com relação ao que Jesus falou, já disse em Mateus 15:19, com relação à autoridade que o apóstolo Paulo tinha de exemplificar quais eram os pecados que os homens cometiam contra Deus, você vai ver Romanos 1:1, Gálatas 1:10, Gálatas 5:19 e 20, 1 Coríntios 6:9, 11. Pesquisa lá. Ponto 6. Nunca mencionou o aborto ou controle populacional. Nunca chamou os pobres de preguiçosos, nem nunca justificou a tortura. De verdade, porque Jesus não tinha posicionamentos políticos, ele tinha posicionamentos espirituais. Tanto que existe aquele texto dos fariseus que perguntam a Jesus, né, se ele acha certo pagar impostos, ele fala simplesmente que sim, e ele paga o imposto a César. Ele diz: dai a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Porque Jesus ele não tinha a mínima intenção de não ser cidadão. Ele fez tudo certinho para que ninguém tivesse nada com o qual acusá-lo, principalmente politicamente. Ele não veio para criar um novo sistema de governo. Ele veio simplesmente e exclusivamente, como eu já disse antes, para resgatar o relacionamento do homem com Deus. E só. Ponto 7. Nunca pediu a um doente por pagamento. O pagamento que Jesus exigia dos doentes em que ele curava era simplesmente a gratidão e a adoração a Deus. Lucas 17, capítulo 17, versículos 18 e 19. Dá uma lida lá. Ponto 8. Era um líder comunitário judeu sem teto do Oriente Médio de pele escura. Caraca, você chamar alguém de sem teto e dizer que isso é um elogio, que você está exaltando uma pessoa... Jesus não era líder comunitário, então seja menos burro. Ele tinha casa, galera. Jesus tinha casa, ele morava em Cafarnaum. E isso você vai encontrar lá em Marcos, capítulo 2, versículo 1. Quanto à cor da pele, todo mundo sabe como era o fenótipo judeu. Ele era moreno, provavelmente de cabelos ondulados, e isso realmente não é importante. Ponto 9. E cabelos compridos pelo fim da violência contra as mulheres. Bom, na verdade, eu já ri desse ponto antes, eu não vou rir de novo porque eu vou dar uma resposta bem simples. Jesus não tinha voto de nazireu, voto de nazireato. Ele não tinha. Então, provavelmente, ele aparava sim os cabelos, ele podia beber vinho e ele ressuscitou mortos. Coisa que o voto de nazireato não lhe permitiria. Porque, para ser um nazireu, você tinha que deixar os seus cabelos compridos, nunca passar navalha neles, não poderia beber vinho e não poderia tocar em cadáveres. Quem foi nazireu na Bíblia foi Sansão, e você pode ver isso em Juízes, capítulo 13, versículo 7, e João Batista, que você também pode ver lá em Lucas, capítulo 1, versículo 15. Pronto, respondido, falou, valeu, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Por favor, não me xingue. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, vá ler um pouquinho mais para poder você passar a gostar. Tudo bem? Beijo no coração de todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!